Você pode ser um ótimo médico, ter uma fila de pacientes, mas se você não observar as suas finanças, você pode quebrar sem perceber. Eu conheço vários colegas que têm faturamento alto, às vezes mais de R$ 100.000 por mês e fecham o ano no vermelho. Se você não sabe diferenciar o que são contas pessoais de contas empresariais, se você não sabe precificar os teus serviços, eu acho que esse vídeo pode poupar aí anos de dor de cabeça para você e para o seu negócio. Se você ainda não me conhece, meu nome é Pedro Dória, eu sou médico e cofundador da B2Med e minha função aqui, como você já sabe, é garantir que você consiga navegar por esse ambiente empresarial, tendo mais tempo para você, para sua família, mas principalmente para os seus pacientes. Hoje eu quero falar contigo a respeito dos 3 principais erros, eu vou até dar um bônus no final, vai? Mas as 3 principais armadilhas que você pode encontrar dentro do teu consultório que te impedem de ter o sucesso financeiro que você gostaria, da tranquilidade que você gostaria, quando você migra muitas vezes do negócio dos outros para trabalhar no seu próprio negócio, para ter o seu próprio negócio. A primeira delas, e talvez a mais importante para os médicos, e isso aqui eu vejo onde as pessoas mais erram, que é não diferenciar o que é CPF de CNPJ. Você vai observar que às vezes dentro do teu negócio você vai ter um faturamento, você vai ter contas a pagar, você vai ter materiais que você vai ter que entregar e depois disso tudo vai sobrar um lucro daquele mês ou um fluxo de caixa positivo, a gente vai falar isso no final, e você pega esse dinheiro e pensa, ora bolas, esse dinheiro aqui é meu, porque é minha empresa, meu consultório, leva meu nome, então eu vou pegar todo esse dinheiro e vou colocar no meu bolso. Mas isso é um erro gigante, porque às vezes você precisa fazer um investimento no teu consultório, às vezes você precisa comprar uma máquina nova, às vezes você precisa expandir para um lugar maior, ou você precisa contratar alguém e você vai pensar, poxa, eu acho que eu prefiro trocar de carro. E isso é uma decisão errada do ponto de vista empresarial. O dinheiro do negócio é o dinheiro do negócio, não é seu. Você não mistura o que é lucro do negócio com o que é o seu capital. E aí eu vou precisar que você se coloque em 2 papéis. O primeiro papel vai ser de gestor, gestora daquele negócio, de sócio dele, em que você vai ter uma porcentagem sobre os lucros. E você vai ser funcionário do seu próprio negócio, onde você vai ter um salário, que a gente chama de prolabore, para que você trabalhe naquele negócio. Então, se você teve um faturamento desse mês de R$ 50.000, pagando tudo, sobrou R$ 30.000, você vai pegar, às vezes, 20 mil, vai passar para a tua pessoa física, os outros 10 mil vai ser dinheiro da empresa. Se a empresa ainda não compôs caixa para funcionar ali 6 meses a 1 ano sem faturamento, ou seja, se ela tem um custo de 20 mil por mês, você precisaria de 240 mil para você ter o dinheiro do ano. Se você já tem isso em caixa, você pode começar a distribuir para a tua pessoa física uma parte do excedente. Então, desses 10 mil, você pode transferir 5, aí você fica com 25, e os outros 5 você continua compondo caixa. Porque se um dia você precisar comprar uma máquina, aí você deixa claro lá no CDB, né, rendendo Selic, que hoje está rendendo aí quase 15% ao ano. Se você precisar fazer um investimento, precisa reformar a tua clínica, você precisa comprar algum equipamento, você precisa fazer um projeto de marketing, você quer investir para ir em um congresso, para fazer uma parceria, você vai utilizar o caixa da tua empresa. Você não vai ter mais que se preocupar em tirar o teu dinheiro da viagem, o dinheiro que você ia utilizar para fazer uma troca de casa, para fazer algo para tua família, para você poder investir no teu negócio. Então, quando você diferencia muito bem, é mais fácil de você tomar as decisões. Porque aí na hora de você investir em algo que vai te gerar mais receita daqui a 1 ano, você não vai pensar se você vai abrir mão daquela coisa que você quer fazer nesse momento. Então é importante que os médicos diferenciem e saibam que o dinheiro do negócio não é seu, por mais que tenha sido o teu labor que trouxe esse capital. Porque se você não estivesse mais trabalhando no teu consultório e tivesse um outro médico lá que você contratou, você ia pagar para ele um salário e o resto você ia continuar utilizando para dentro do seu negócio. Esse é o motivo principal que faz os negócios quebrarem, que é você não ter caixa para emergências. E você só compõe caixa quando você distribui uma parte para você e a outra parte você deixa para a empresa. Então isso é super importante. A segunda coisa é você fazer uma precificação errada dos teus serviços. Na hora que você foi colocar o preço da tua consulta, me diz aqui nos comentários, você pesquisou, você fez uma avaliação dos teus custos ou você olhou quanto é que os colegas cobravam e às vezes você cobrou um pouco menos porque você estava iniciando? Ou às vezes você pegou quanto é que o teu chefe cobrava e você botou a mesma coisa? Você precisa saber qual é a tua estrutura de custos. Qual é a tua margem de contribuição? Você precisa saber todos os custos fixos que estão atrelados ao teu negócio. Então, aluguel, secretária, qual é a tua alíquota de imposto, a gente vai falar sobre isso, super importante lá no final. Eu vou precisar entender quais são os materiais que eu vou utilizar em cada consulta. Porque o teu colega que cobra 500, 700 reais, ele tem uma estrutura. Às vezes a tua estrutura te permite cobrar um pouco menos e ter um lucro até maior do que ele. E aí você consegue ter uma captação maior, você é mais competitivo dentro do mercado. Ou mesmo você vai precisar cobrar mais do que o teu chefe. Porque o teu chefe tem um consultório de graça dentro lá do hospital, de uma rede, por exemplo. Existem algumas redes que dão essa facilidade.
E você não tem, você vai ter que ter seu consultório próprio, você vai precisar ter sua secretária, então para ter o mesmo resultado você precisa cobrar mais. Então se você não faz um estudo de precificação, não entende o quanto você precisa ter de superávit em relação àquilo ali, você muitas vezes acaba trabalhando e não tendo o resultado financeiro que você espera. Então qual é a forma que você vai utilizar, a fórmula que você vai utilizar para poder fazer essa precificação? Você vai pegar todos os teus custos fixos que você tem e você vai distribuir pelo número de horas que você pode atender no consultório. Então, se você atende 10 horas por semana, são 40 horas por mês, você vai pegar ali, às vezes, R$4.000 e dividir por essas 40 horas por mês, que vai dar R$100 por hora. Esse é o teu custo fixo, o mínimo que você pode cobrar para poder trazer aquele paciente. Além disso, você vai precisar adicionar os custos variáveis, que é a margem de contribuição. Então, quanto é que você paga de imposto, quanto é que você está pagando de marketing, se você está fazendo tráfego pago ou não, se você tem algum material que você utiliza, e você adiciona isso tudo. Depois que você tem esse cálculo médio por paciente, você vai ver quanto é que você quer ter de margem. Espera-se que os negócios de serviços, e aí vem para marketing, né, enfim, medicina, fisioterapia, tenha assim uma média ali de faturamento, de margem líquida em torno de 50%. Então o ideal é que você dobre. Então se você tem um custo fixo ali de R$200, R$250, você deve cobrar no mínimo R$500 para poder atender aquele paciente. Claro que isso vai variar de cada realidade. Dependendo se o teu custo fixo é mais alto, você pode comprometer um pouco margem se você tem mais recorrência. Mas aí você vai precisar de um cálculo mais completo de LTV para você entender até onde você pode pagar por cada paciente captado. Mas é importantíssimo que você saiba quais são os custos atrelados a cada atendimento. Porque às vezes você tem que fazer um investimento imediato para trazer um paciente e o retorno ele é mais tardio. E se você não tem essa projeção de faturamento futuro, você acaba não tomando uma decisão de crescimento importante. Você sempre fica vivendo no presente, você nunca faz um investimento futuro. Ou quando vai fazer esse investimento, você não sabe quanto é a probabilidade de retorno e quanto seria esse retorno que você teria. E você precisa saber, antes de fazer qualquer investimento, quanto é o ROI, o retorno sobre o investimento que isso vai dar. Mas antes da gente entrar na parte de fluxo de caixa, claro, se você quer mais ajuda, se você quer entender como é que essas coisas funcionam em detalhes, não se esqueça da nossa mentoria, onde eu abordo esse e outros temas para o teu consultório médico. A gente vai falar sobre marketing, sobre posicionamento de mercado, sobre mídias sociais, sobre organização financeira, sobre comercial e sobre gestão baseada em dados. Se você tem interesse, é só clicar no link aqui embaixo ou ler o QR Code que está aqui na tela para poder ingressar e saber se esse produto vai te ajudar de alguma forma falando com os nossos consultores. A terceira coisa que eu quero falar contigo é um planejamento de fluxo de caixa. Quando a gente fala de negócios, existem várias coisas na verdade, tem balanço patrimonial, enfim. Mas quando a gente pensa em serviços, basicamente duas coisas são importantes. A primeira delas é a DFC, ou demonstração de fluxo de caixa, e a outra é um DRE, que é uma demonstração de resultado de exercício. Quando você pensa na oxigenação, no fôlego do teu consultório, você pensa em DFC, que é o dinheiro que entra e que sai num determinado período, geralmente no mês. E a DRE já é um cálculo um pouco diferente, que são as vendas feitas e os custos assumidos naquele período. Então, por exemplo, se você vai fazer uma contratação de uma mentoria que custa R$10.000 por mês durante um ano, você na DRE tem que colocar um custo que você fez um investimento de R$120.000, enquanto na DFC você vai ter um abatimento apenas de R$10.000 por mês. Você pode até ajustar por competência, mas o correto é que você coloque lá na DRE para você saber o tamanho do compromisso que você assumiu naquele mês e que você teve sim um prejuízo naquele mês, porque você assumiu esse investimento em crescimento e em mentoria para que você cresça mais. Além disso, se você capta um paciente que fecha um plano de acompanhamento mensal durante um ano, na DFC você vai colocar apenas a consulta daquele mês. Só que na DRE você coloca que você fechou um plano completo, por exemplo, se a sua consulta é R$500 e são 12 meses, são R$6.000. Dessa forma, o que é que você consegue ver? Às vezes na DFC você vai ter uma sangria. Você vai perder um pouco de dinheiro no curto prazo porque você está investindo para trazer pacientes novos. Só que na tua DRE você vê que isso está fazendo sentido, que isso está surtindo efeito. O dinheiro ainda não veio, aquela receita que você investiu ainda não chegou, mas ela chegará dentro de um prazo de 12 meses, por exemplo. Então, dessa forma, você consegue ler se o teu negócio ele está saudável no longo prazo. É tipo você ir lá malhar, né? Se você malhar rapidinho, você vai ter um ataque cardíaco, você vai ter um aumento pressórico. Aí se você mede, né, naquele momento ali tua pressão, fala, nossa senhora, estou hipertenso. Não, você está tendo uma resposta fisiológica ao processo de crescimento, a um processo de estresse muscular. É a mesma coisa. O teu negócio, às vezes, ele vai sofrer no fluxo de caixa. E você vai sentir aquele friozinho na barriga de, poxa, eu gastei um pouco mais do que eu poderia, não consegui tirar lucro nenhum esse mês. Porém, a DRE vai te trazer essa clareza de que você tomou o movimento certo.
Porque você vai ver que esse dinheiro ele vai retornar dentro de um prazo pré-determinado. Então, essas 3 coisas, por si, já são super importantes. Só que eu vou adicionar aqui mais um pouquinho. Um bônus para você, e até te peço para que você tome essa atitude agora. Liga agora para o teu contador e pergunta quanto é a tua alíquota de imposto. Se a tua alíquota de imposto hoje é maior do que 13,33, pergunta para ele como é que você pode fazer para reduzir. Porque no Brasil, os serviços médicos e os negócios médicos que têm um faturamento acima de 180 mil, que é quando você muda a faixa do Simples Nacional, né? Em geral, o lucro presumido é o melhor regime tributário. Eu até tenho um vídeo falando sobre isso, eu vou deixar aqui no card na tela. E a alíquota mínima que você poderia pagar, quando se pensa em tributos federais, são 11,33, exceto se você tem um benefício tributário, por exemplo, na equiparação hospitalar, que aí já cai um pouco para 6,15, e você vai ter o ISS da sua cidade para você prestar aquele determinado serviço. Se você não presta um serviço dentro de um ambiente próprio, de um consultório próprio, é no hospital, por exemplo, ou na clínica de outra pessoa, você pode prestar e ter uma empresa baseada em outra cidade que presta serviços numa cidade diferente. Dessa forma, você consegue reduzir o teu ISS. Algumas cidades no Brasil cobram 2%, que é a alíquota mínima, por isso que 13,33%. Outras chegam a cobrar até 5%, como é o exemplo de Salvador, por exemplo, que é minha cidade natal. Então, só de sair de Salvador e mudar para uma outra cidade com um benefício tributário maior, com ISS menor, eu consigo economizar 3% do meu faturamento bruto. E dessa forma você consegue, às vezes, melhorar. Se você tem uma lucratividade, por exemplo, de 50%, você vai ter 6% a mais de lucro só fazendo essa mudança de tributação, de local de tributação. Então, eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você, que eu tenha trazido algumas informações que são importantes. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e, claro, deixar um like se você achou que foi valioso. Eu te aguardo no próximo vídeo e até a próxima.